Muito bem, bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo ao 6º módulo do nosso treinamento de clubes bíblicos. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito fera, a gente vai falar um pouco sobre essa nova geração, quais são as características dessa nova geração, quem são esses juniores, jovens e adolescentes com quem a gente tem conversado e feito esse treinamento todo para trabalhar com essa galerinha, tá certo? Bom, com o objetivo desse módulo, a gente quer mostrar para vocês esses desafios dos juniores, jovens e adolescentes e mostrar que os princípios do Ministério com Igrejas Locais, eles trazem respostas, claro, à luz da Palavra de Deus, uma vez que somente essa, a Palavra de Deus, direciona esses jovens novamente ao Senhor. Bom, para a gente começar a falar sobre, quais são os sintomas dessa nova geração, o que a gente pode olhar e falar, caramba, essa geração tem essas características. Eu queria começar falando com vocês sobre a realidade física, tá bom? Um só dado que vai mostrar pra gente um pouco de como é séria essa realidade física. Adolescentes, eles dormem cada vez menos do que o necessário. É cada vez mais comum ver esses transtornos do sono. Cada vez mais jovens e mais jovens. Até porque, por que eu vou dormir? Se eu tenho diante de mim um aparelhinho, um celularzinho, onde eu tenho acesso a informações do mundo todo, onde eu tenho contato com pessoas do mundo todo, amigos do mundo todo, por que eu vou dormir? Se eu posso ficar jogando, se eu posso ficar conversando, se eu posso ficar interagindo com outras pessoas. Gente, o Senhor nos criou perfeitos. O Senhor nos criou com um corpo funcional, que tem limites. A gente precisa comer, a gente precisa dormir, a gente precisa descansar. Mas a geração atual, ela vive em um ritmo tão acelerado que às vezes você vai ver o seu jovem, seu adolescente, seu júnior chegar na reunião e você fala assim, nossa, alguma coisa está acontecendo com ele. Tem algo errado ali. Será que ele está em pecado? Às vezes ele só está precisando dormir. E a gente precisa falar isso sinceramente, porque existem realidades físicas que precisam ser observadas. Gente, eu conto por experiência própria. Meu irmão, na adolescência, ele era um rapaz meio sonolento, né? Ele era meio devagarzinho e meu pai ficava sempre muito preocupado, ficava assim, mas gente, o que acontece com esse menino? Esse menino é preguiçoso, não faz nada e tudo mais, só fica triste pelos cantos dessa casa. Bom, foi um tempo do meu pai falando, esse menino é preguiçoso, e deixava o meu irmão mais triste, mais magoado, porque ele não era, ele não queria estar daquela forma. Eles foram no médico. Meu irmão tinha problema na tireoide. Eu não estou falando que seus jovens, em geral, quando eles estiverem tristes, eles têm problema na tireoide. Fica calmo, tá bom? O que eu estou falando é que é necessário que nós tenhamos esse discernimento de entender que, às vezes, as preocupações, os sintomas da geração, eles são também por conta de uma realidade física que está em desacordo, que está mal. Você vê jovens, adolescentes aí, fazendo de tudo para ter o corpo perfeito, fazendo de tudo para agradar, mesmo que isso custe a saúde deles. Você, como líder, esteja ali ciente e preocupado com essa realidade física também e todos os riscos que ela nos apresenta. A gente tem também os desafios da realidade emocional. Olha isso, 80% dos adolescentes lidam com diversos problemas emocionais que necessitam de um acompanhamento. Então, gente, é muito comum você ver nos adolescentes de hoje, nos juniores de hoje, todas as siglas possíveis. TDI, TDAH, NVI, CPF, tem de tudo desses siglas que demonstram transtornos, distúrbios mentais. Por quê? Um completa o outro. Uma geração muito acelerada, uma geração com muito acesso à informação, uma geração muito preocupada. Porque pensa só, antes a gente vinha de uma geração que tinha uma curadoria em quais notícias, em quais conteúdos chegariam até você. Você não sabia de todas as informações sobre a pandemia no mundo. Esse jovem, ele está preocupado com a vida dele aqui, mas ele está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com o mundo, ele é ligado a causas sociais. A cabeça dele não para. Não é só mais o vestibular que o preocupa e como o vestibular o preocupa, mas as causas em geral, mundiais, o preocupam. A gente pode olhar para isso de duas formas. De um jeito positivo, vamos pegar essa paixão que o jovem tem tido por causas e mostrar para ele uma causa melhor e verdadeira, que é a causa de Cristo Jesus. Mas eu também preciso olhar com preocupação e falar para esse jovem, o mesmo Jesus nos disse, por exemplo,
Os pobres nós sempre teremos conosco. Você precisa respirar fundo e entender que você não vai resolver todos os problemas do mundo em uma madrugada olhando o seu celular. Bom, a gente já falou de realidades físicas de um jovem que dorme cada vez menos, que come cada vez pior, que faz atividade física demais para ser aceito e acaba destruindo o próprio corpo. Realidades emocionais de um jovem que está sempre ligado, um jovem que está sempre preocupado. E agora, também, realidades sociais. Gente, olha esse número. Essa é uma pesquisa estatística de antes da pandemia. E essa pesquisa já dizia que 85% possuem algum acesso a um smartphone, a um celular inteligente. Dentre eles, 45% afirmam que estão online o tempo inteiro. Bom, eu acho que não precisa ser nenhum mago, cientista ou qualquer coisa do tipo, vidente, para pensar, com a pandemia esse número deve ter aumentado. Agora pensa isso, quase a totalidade dos jovens tendo acesso a um celular. Mais da metade desses jovens estando o tempo inteiro online. Não é só pós-lockdown, quarentena, pandemia, que a realidade social do jovem piorou. Ela já não estava bem. Esse jovem ele já vinha sendo privado de relacionamentos físicos, reais, pessoas, antes da pandemia. Agora, essa pandemia, pense na quantidade que isso não potencializou essa carência, essa necessidade real, afetiva, de ter gente por perto. Nós fomos criados para viver em comunidade, para viver juntos. Não é bom que o homem esteja só. O Senhor fala que a igreja é uma comunidade da fé, o corpo de Cristo, juntos, caminhando, um exortando o outro, um caminhando lado a lado com o outro. Bom, eu não estou falando com isso que ele não pode ter bons amigos na internet. Ele pode sim, pode ter excelentes amigos na internet, mas não substitui o contato físico real. Eu sei que você, líder, às vezes está assim, eu sei disso, mas a gente está numa pandemia. Você tem que entender que eu não consigo estar fisicamente do lado desse jovem. Ore ao Senhor e pense em estratégias. A gente viu uma igreja que tem clubes bíblicos que teve uma estratégia sensacional. Eles pegaram e escreveram cartas para os adolescentes e colocaram junto com uma máscara. E higienizaram, claro, e foram de casa em casa entregando. Para quê? Para que esse jovem entendesse que tem alguém ali que o ama, que ele ainda está perto de gente, que ainda tem uma igreja, corpo de Cristo, preocupada, orando, junto com ele ali. Bom, esse jovem também, dentro dos seus dilemas e sintomas dessa nova geração, a gente tem a realidade espiritual. Olha que tristeza. 37% da geração Z afirma que não é possível acreditar que Deus é real. Pensa que tristeza. A gente tem, há uns anos atrás, faz esse exercício comigo, pensa há uns anos atrás, como era o perfil do brasileiro. Há uns anos atrás, a gente não tinha muito ateísmo no Brasil. O ateísmo era uma coisa que a gente ouvia falar lá da Europa, dos Estados Unidos, e chegavam alguns livros para a gente sobre ateísmo, Timothy Keller, a fé na era do ceticismo. Mas se você perguntasse para o brasileiro em geral, todo mundo cria em alguma coisa. Todo mundo cria em Deus. Talvez eu creio, mas eu sou um católico, não um praticante. Eu creio, mas eu creio lá longe. Eu creio no Deus do pastor tal. Eu creio... talvez não é o ideal, não é o Deus da Bíblia, mas todo mundo tinha fé em algo. Mas agora o que se apresenta é uma juventude que com o cientificismo, e não que a ciência seja ruim, mas que com esse cientificismo exacerbado, as faculdades, o muito acesso a informações mundiais, um mundo cada vez mais globalizado. Então, o ateísmo que antes estava só na Europa, que estava só nos Estados Unidos, que estava só... agora chega nos rincões do Brasil, nas pequenas cidades do Brasil. Possivelmente, dentro do seu grupo de jovens, tem um jovem, 2 jovens que estão com a fé meio balançada, que estão com a fé meio, será? Será mesmo que existe um Deus real? E é pensando nesse adolescente que a gente gosta de falar sobre as gerações. Gente, calma, tá bom? Não pensem em gerações, nesse pensamento, como hoje em dia muitos jovens pensam em signo, tá bom? Geração não é um negócio que você vai olhar e falar assim, ele é da geração Z, então necessariamente ele tem esse traço.
né? Ele pensa assim porque ele é de geração tal. Não, não, não. As gerações são uma forma de a gente olhar e pensar, talvez explique o abismo comunicacional que existe entre nós. Talvez explique por que esse jovem pensa A e eu penso B. E conhecendo um pouco como ele pensa, eu posso usar melhor a ferramenta que eu tenho. Bom, então vamos ver os adolescentes e jovens da geração Z, tá bom? O que é a geração Z? A gente teve antes os baby boomers, chamados de baby boomers porque são os filhos da guerra, os filhos do grande boom mundial, que surgem depois da Segunda Guerra Mundial e eles vivem um tempo de paz ali, né? A gente vê o movimento hippie crescendo, a gente vê ali junto com esses boomers uma noção de trabalho muito severa. Então você vê os baby boomers sempre começam um trabalho e ficam nesse trabalho até o fim da vida, fidelidade àquele trabalho. Eles são muito preocupados com o dinheiro, porque eles vêm do pós-guerra, eles têm medo de que o mundo colapse novamente. São muito ligados à família, são muito ligados à religiosidade. E aí surge a geração Z, que vem de 1995 até 2010. Depois a gente começa a falar de outra geração a partir de 2010. Essa geração Z, ela não necessariamente nasceu em um mundo tecnológico igual a próxima geração que vem a partir de 2010, mas essa geração Z, ela tem muito contato com a internet. Quando eles eram crianças, a internet estava surgindo. Quando eles eram juniores, a internet já estava aí. Adolescentes e jovens, a internet já estava dominando. Quais são as características desse jovem da geração Z? É um jovem pouco idealista. Você não vai ver, como possivelmente você viu na sua própria vida ou na vida de seus pais, um pensamento do tipo, não, quando eu crescer, eu quero ser tal coisa, eu quero ser um empresário de sucesso. Eu quero trabalhar nessa firma e que eles me considerem o melhor trabalhador até o fim. Um jovem de hoje, você pergunta, qual o seu sonho? Queria fazer uma viagem ano que vem. Eles não têm ideais a longo prazo, eles não, sabe, a vida deles não gira em torno desses ideais. E isso vem entrando, inclusive, na igreja. Se você parar para perceber, a gente não canta mais, a gente não, assim, sonha mais como sonhávamos no passado com o céu. Eu consigo lembrar de pelo menos 3 músicas da minha infância que, assim, nossa, como era bom pensar no céu. Junto lava céu, como és lindo, tão lindo. Céu, como és lindo, tão lindo. No céu estarão os salvos por Deus. Sim, como és lindo, tão lindo. Prometo não cantar mais, tá? Pode ficar tranquilo. Foi só... Mas assim, como a gente almejava esse céu, como a gente idealizava. E a gente conversava sobre isso. Meu, como é que você acha que vai ser o céu? Eu acho que o céu vai ser sensacional. Vai ter ruas de ouro, vai ser fera. O jovem de hoje em dia, ele está mais preocupado com o agora, com o hoje, tá? Para que idealizar o amanhã se hoje eu posso fazer tudo o que eu quero? Se hoje eu tenho o mundo a um clique? Ele também é um jovem muito crítico. Pensa só, um jovem que tem acesso a informações ilimitadas. Se você contar uma fake news em um clube bíblico, não se surpreenda quando um desses jovens adolescentes juniores der um Google e falar, tá errado, o que você está falando não é correto. É um jovem que você precisa conquistar a atenção dele nos primeiros segundos de conversa, porque logo ele vai olhar e falar, não sei se essa pessoa é digna da minha atenção. Pouco idealistas, muito críticos, individualistas. O eu. Né? A gente cresce ouvindo que o eu é importante. Facebook, Instagram, a minha vida, o meu Twitter, o que eu posto, o mundo vendo como eu sou especial, como as minhas fotos são legais. E agora a gente vê uma geração individualista. Eles são muito informados. E, gente, eu estou falando aqui, não são características só negativas, tá bom? Tem pontos positivos e negativos nessas coisas. Mas são jovens muito informados, que têm muito acesso à informação. E talvez você precise caminhar algumas milhas para acompanhar ele na quantidade de informação que ele recebe por dia. Eu percebi que eu não conseguiria acompanhar os adolescentes. Os jovens eu ainda consigo ali olhar na internet, fazer uma pesquisa diária, ver o que estão pensando, mas os adolescentes eu estou completamente perdido. E eu tenho um site
Inclusive, coloca no Google aí. Chama, o difícil é que ele está em inglês, mas ele chama a tradução da cultura. Culture Translation. Ele manda para o seu e-mail, toda semana, uma lista de novidades no mundo dos adolescentes. Então você que fica perdido assim, eu não sei mais o que fazer. Ele começa a falar de Minecraft, de Zelda, LOL, esse aí já está até meio ultrapassado, né? E jogos e tudo, TikTok, coisas que têm acontecido, e Lucas Neto, e o que eles estão falando. Esse é um aplicativo que te ajuda a pensar sobre isso, mas pensarmos em estratégias para a gente conseguir não beber das mesmas fontes, mas entender onde eles estão bebendo, quais as fontes dos quais os nossos adolescentes estão se informando. Eles são mais acomodados na casa dos pais, até porque para que sair? Né? A casa do meu pai está tão querida, tão legal ali, eu posso ficar até os 20, 25, 30, 35. Bom, eles participam das decisões de compra da família. Então, é um jovem que tem voz muito cedo. Agora pensa só você. Aquele menino, ele cresceu. Desde os 10 anos, ele vai junto com o pai no supermercado e ele fala, pai, eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero participar. O pai fala assim, a gente precisa tomar tal decisão. Reúne a família. E eu não estou falando que isso é negativo, tá bom? Não mesmo. Reúne a família e fala, filho, o que você acha? Filho, o que você acha? Um jovem que cresceu se expressando e dando a própria opinião, e agora você chega no pequeno grupo, chega no clube bíblico e fala para ele assim, fica sentadinho aí de boa, tá bom? Se puder, se fizer algum barulhinho a gente vai dar uma reclamada porque você vai estar atrapalhando. Esse jovem ele participa, chama ele para conversa, promova momentos de interação que ele possa se expressar, que ele possa falar e que ele possa inclusive aprender com as suas próprias respostas. Não é um jovem individualista? Leva ele a encontrar a resposta. Leva ele a pensar, entendi. Você está meia hora falando, meia hora explicando, aí ele fala assim, consegui, eu entendi. Foi você, mano. Mas assim, conduza ele até isso, tá bom? Gostam da cultura trash, aí se você ficar assim, o que é cultura trash? Trash em inglês é lixo mesmo. É dessa cultura mais lixo, assim, que as pessoas olham e falam assim, será que isso é cultura? Por exemplo, a gente tem visto crescer no meio dos cristãos mesmo. As músicas são pisadinha gospel. Não sei se dá para colocar uma pisadinha gospel. Se der, só para... Escuta a profundidade. Escuta esse som, escuta essa batida. Por que choras, Beethoven? Bom, o jovem ele gosta disso, sabe? De coisa zoada, de meme, de cultura trash, sabe? Zoar as coisas. Então, às vezes você fala assim, mano, vou fazer um negócio super legal. Fazer um negócio super maneiro, super organizado, estruturado. E o seu jovem fala assim, nossa, podia ser mais engraçado isso aqui, né? Podia ser mais zoeiro. Isso, né? O cenário que você preparou pra gente. Gente, não tô falando que eles não gostam de coisas maneiras, legais e tudo mais, mas que é um jovem que gosta de brincar com as coisas, inclusive brincar com ele mesmo. A gente viu uma geração que passou e que zoava muito o outro. Então zoava o baixinho, o gordinho, o diferentinho e tudo mais. Agora a gente vê uma geração que fala assim, não acho que isso é tão engraçado, que é legal eu zoar o outro. Por que eu não usou as minhas próprias dificuldades, as minhas próprias perrengues, né? Se você entrar no Instagram, você vai ver uma página que chama Perrengue Chique. E é super famosa, que é só gente mostrando os perrengues da vida deles ali. Então, pense nisso, tá bom? Pouco idealista, muito crítico, individualista, informados, muito informados, acomodados na casa dos pais, participam das decisões de compra da família, gostam da cultura trash, são mais realistas, pé no chão. Eu não vou pisar na lua, tá? Mas eu quero ir para Jericoacoara, sabe? Mas eu quero fazer uma viagem, sabe? Realistas. São muito imediatistas, não pegam uma tarefa e falam assim, é o seguinte, vocês vão pegar essa folhinha aqui, você vai escrever nela e você vai guardar ela até o final do ano. Meu amado, em uma semana esse adolescente já perdeu essa folha, tá bom? Pense em coisas de curto prazo. Por isso que você vai ver quando a gente começar a falar sobre o discipulado criativo, que as atividades que a gente passa para esse adolescente, para esse jovem júnior fazer, são atividades de uma semana. Em uma semana ele prestou relatório, começa outra semana. E não é ele quem fica anotando para no final do ano ver todo o desenvolvimento. É você. Porque para eles é para ontem.
É agora, é o hoje. Bora lá, já está demorando. São adaptáveis. Às vezes você pensa assim, eu não vou, a gente lutou para chegar até aqui, eu não vou colocar mais esse elemento na reunião, porque vai que eles não gostam. Se eles não gostarem, primeiro, eles vão deixar bem claro que eles não gostaram. E eles se adaptam fácil. Então, não foi por aqui? Tá, então vamos por aqui. Não deu certo aqui? Vamos aqui. Não tenha medo de ir em oração e percebendo, esse jovem, você fazer alterações no programa. Tá bom? Formam tribos a partir de interesses, e não sei se isso é tanto só dessa geração ou sempre foi assim, tem essa galerinha que fala a minha linguagem, eu vou conversar com eles. Ao mesmo tempo, eles buscam o novo constantemente, tá bom? Não pense assim, então ele se identificou com essa galerinha, vai ficar aqui. Não. Ele consegue caminhar em diferentes polos. E ele gosta de novidades constantes. Então, a gente fala bastante sobre a reunião dos adolescentes e jovens como uma experiência semanal. Eles querem novidade. Eles querem saber que se ele não for na reunião nessa semana, ele não perdeu só a reunião. Ele perdeu a experiência de tudo que houve naquela reunião, todas as novidades que você trouxe, tudo de diferente que aconteceu ali. Eles têm agendas super lotadas, então hoje em dia você vê os pais falando assim, não, meu filho não faz nada, não sei por que ele não tem tempo para ir na reunião dos adolescentes, dos jovens. Não faz nada da vida, Fica a semana inteira, o que ele faz? Ele estuda em tempo integral, então ele estuda de manhã e de tarde. Aí, segunda, quarta e sexta, ele sai do estudo e vai para o inglês ou para o espanhol. Alguns têm feito até francês. Aí ele faz natação. Mas natação é brincadeira. Ele faz judô. E aí você vai vendo o bolo de afazeres dessa juventude crescer. Quando ele tem um tempo, ele quer sair com a galera dele. Quando ele tem um tempo, ele quer jogar. Quando ele tem um tempo, ele quer ficar de boa na internet. E aí você vira para esse jovem com a agenda super lotada e fala assim, cara, muito fera, eu sei que você está com pouco tempo, mas vem aqui. Sábado à noite, ficar 2 horas sentado, olhando para mim, falar sem parar. Entende? Não, tio, eu tô de boa. Valeu, mas não cabe na minha agenda ficar 2 horas parado olhando para você. Entende? O que a gente quer dizer não é que você precisa virar um animador de plateia, que você precisa ficar dando cambalhota para ele gostar de você. Não, mas fazer algo diferente, atrativo, que ele sinta que ele está tendo uma experiência a cada semana diferente à luz da palavra de Deus. Tá bom? Consumistas para pertencer. Gente, isso o comércio entendeu muito bem. Você tem, por exemplo, Xiaomi, Samsung, iPhone. A gente sabe que tem muito Xiaomi que é melhor que iPhone. O pessoal fala que dá câncer, mas assim, a gente sabe que é mais barato, é mais tecnológico. Samsung fica ali no meio termo, aí você tem iPhone. E iPhone, a cada ano um iPhone, não sei se é a cada ano que atualiza, é a cada ano? Não sei. Mas assim, atualizações constantes do iPhone, e atualiza assim, um detalhezinho, R$1.000 a mais. Atualiza ali assim, um negocinho, R$1.000 a mais. E aí o iPhone começou a perceber que ele é cool ter um iPhone. Que é legal ter um iPhone, é diferente. Traz pertencimento. Eu não tenho um celular, eu tenho um iPhone. E, gente, eu não estou falando que não é de boa qualidade, tá? Tem bastante qualidade. Eu estou olhando aqui para uma pessoa que tem iPhone e eu sei que tem qualidade, viu, mano? Só que o iPhone percebeu que, além da qualidade, ele tem também o status de ser um iPhone. Então, agora o iPhone não vende mais o celular que vem com o fone de ouvido e o carregador. Não. Ele começou a separar as peças porque agora você precisa pertencer. Comprar, pagar um pouco a mais. Então, eu pago algumas centenas a mais para ter um fone de ouvido. Eu pago umas centenas a mais para ter um carregador. Pensa um celular que não vem com um carregador. Mas por quê? Porque eles perceberam, as pessoas vão comprar. É pertencimento. É fazer parte de algo. Quando a gente vê, por exemplo, ficar famosinho no Brasil, Starbucks, em algumas grandes capitais, ficando famoso entre os jovens, nem é o melhor café. Oh, eu já falei mal de Apple e Starbucks aqui, gente, me perdoa. Mas nem é o melhor café. Mas eles vendem a experiência toda. Você não está tomando um café,
você está tomando um Starbucks. Esse jovem, ele quer pertencimento. Dá uma identidade para o seu grupo. Mostra para ele que ele não está só indo num clube bíblico, um pequeno grupo. Não, não. Ele está indo nesse clube bíblico. Ele está indo nessa galera, que é a galera dele, que se identifica, que caminha junto. Gente, e como conversar com essa geração? Às vezes você pode entrar em crise e falar, meu, mas você falou uns problemas aí que não são fáceis não e que eu não me identifico tanto. Como é que eu faço então para estabelecer comunicação, para dialogar, para estar junto com essa galera? Interagir, reconhecendo cada indivíduo. Eu vou falar aqui para você 4 passos práticos, tá bom? A primeira é essa, interagir reconhecendo cada indivíduo. Reconheça cada pessoa dentro das suas características, das suas limitações, da sua individualidade. Não manda lista de transmissão, conversa dando nome. Conversa colocando assim, Mateus, mano, você tá bem? Não manda assim, e aí, galera? Tudo em cima? Tudo em cima não, manda um e aí, velho, como é que vocês estão? Mas manda individual. Primeiro que grupo já dá as pessoas já não gostam de grupo. Grupo é mais para informação. Mas assim, reconheça as pessoas. Não fala com a massa. Lembra, gente, eu sei que é difícil, eu tenho uma enorme dificuldade nisso. Mas assim, anota, memoriza os nomes de cada um deles, para quando eles chegarem na reunião, você poder chamá-los pelo nome. Sabe, o pai e a mãe dele deram esse nome aí, não é para você chamar ele de irmão, de brother, de ei, e aí, fala jovem. Não, chama ele pelo nome, sabe? Tenha esse relacionamento de tal forma que você possa reconhecer ele como uma pessoa única, tá bom? Segundo, estabeleça relacionamento contínuo. Não desenvolva algo pontual, mas desenvolva uma caminhada de relacionamento constante e duradouro com essa geração. Então, estabeleça esse relacionamento contínuo. Eu, há algum tempo atrás, tive uma crise de, como é que o pastor vai conseguir fazer com que esse jovem entenda a palavra de Deus? O pastor fala com o jovem no domingo à noite, mas na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, quem está falando com esse jovem é o Felipe Neto, é a Kéfera, é o Cossielo, é o Lucas Neto. São os youtubers que se comunicam com eles diariamente. E aí eu te pergunto, tem o pastor falando uma vez por semana e tem o youtuber falando 6 dias na semana. Quem está discipulando a juventude? Quem está realmente caminhando com eles? Percebe? Estabeleça relacionamento contínuo. Talvez não vai dar para você falar individual com cada um por dia, mas manda um videozinho por dia. Pergunta como eles estão. Você vê que dentro da estratégia de clubes bíblicos a gente tem os pequenos grupos, então cuide do seu pequeno grupo. Converse com eles, esteja próximo. Eu não quero que você fique também com a mesma crise que eu tive, tá bom? Orando, falando com o Senhor, essa crise foi resolvida. O Senhor me falou, Arthur, tudo bem. O pastor pode falar poucas vezes, mas o que ele fala é bem diferente do que os youtubers falam. Porque tem uma coisa que nenhum desses youtubers ou influenciadores digitais tem e que o seu pastor tem. A palavra de Deus. E essa sim tem poder. Essa sim pode transformar a vida de um jovem, de um adolescente, de um júnior. Próximo, crie conteúdos interativos, tá bom? Então, para essa nova geração que deseja participar, produzir, desenvolver, pense em formas criativas de que eles possam interagir com o conteúdo. Você já vai receber aí um conteúdo bem interativo, as horas silenciosas, ele pode escrever, ele vai participar ali do processo da hora silenciosa, mas crie outras possibilidades, outros conteúdos, crie uma conta no Instagram, crie uma conta no Facebook, que esse adolescente possa responder enquete, que ele possa participar, que ele possa conversar, que ele possa, inclusive, produzir o conteúdo do grupo para que outros possam ver, tá bom? Mobilize para servir, é o último desses conselhos, tá bom? Não apenas desafie eles verbalmente, não fica só falando, mas faça junto com eles. Não fala só para eles assim, a gente precisa pensar também nos órfãos, nas viúvas, porque Tiago fala que esse é o evangelho verdadeiro, então a gente precisa cuidar do necessitado. Fala para eles, galera, vamos distribuir comida aqui, tal dia, com os jovens é mais fácil de fazer isso, né? Vamos visitar um orfanato, vamos visitar um hospital, vamos reformar a praça da cidade, eu vou junto com vocês, então mobilize para servir. Não ordene que ele vá sozinho, não fique só falando.
Fala, vamos juntos para pôr na prática o que a gente tem aprendido? Bom, ouvindo tudo isso, ouvindo todos os desafios e também todas as oportunidades, pensa aí em quão grandes são as oportunidades que nós temos para investir nessa galera. Quantos aspectos que eles têm visto de uma forma deturpada e que a gente pode ajudar. Já pensou, por exemplo, em uma autoimagem verdadeira? Confrontar essa autoimagem, esse padrão errado que as redes sociais criam. E mesmo antes das redes sociais, que o convívio, que as pessoas criam umas nas outras, que esses adolescentes muitas vezes possuem, e você poder mostrar para ele, à luz das Escrituras, que Deus nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Que a nossa imagem agora é outra, ela é construída a partir da cruz. Já pensou você poder olhar para esse jovem adolescente e como a gente tem visto crescer o número de suicídio entre a juventude e você mostrar para eles a graça. Mostrar um Jesus que é justo, mas em pé de igualdade está a sua graça. Os atributos dele não são um maior e outro menor. Ele é justo e vai condenar o pecado, mas ele é gracioso. E se você crer e se arrepender, você será salvo. Ele já perdoou os pecados daqueles que creem. Poder mostrar para eles a liberdade e santidade, sabe? Mostrar para eles que o poder do pecado ele foi esmagado quando Jesus foi esmagado. Então, ele nos torna livres. Não livres simplesmente para, não, eu sou livre, eu vou fazer o que eu quiser. Não, eu sou livre para poder olhar pelo caminho mau que eu estava seguindo e falar, eu quero usar a minha liberdade para endireitar o caminho, para voltar para o foco. Mostrar para essa juventude o perdão. Os adolescentes, eles precisam entender, eles precisam saber que eles podem e devem perdoar outros, assim como Jesus o perdoou, como Jesus nos perdoa. Poder mostrar para ele confiança e trazer de volta a perspectiva correta para esse jovem. Ele precisa entender, saber lutar contra a ansiedade, lutar contra as pressões, entendendo que nós estamos seguros na mão de um Deus bom, que nunca perde o controle. Olha que oportunidade, virar para essa geração que, tem vivido uma pandemia e não consegue ir para a escola e não sabe como é que vai ficar vestibular, como é que vai ficar a faculdade, não está tendo relacionamento com outras pessoas e falar, cara, olha só, a sua vida está um turbilhão, tem muita coisa acontecendo, muita coisa mudando, parece que o seu chão está saindo do lugar. Pensa que Deus, ele continua soberano, poderoso, imutável. A palavra de Deus diz que Deus é imutável. Pode parecer que está um caos, mas ele continua governando. Ele continua soberano e reinando. Pensa nas oportunidades. Que esses desafios não te desanimem, mas animem a pensar que a gente vive hoje com mais de 1 bilhão de adolescentes no mundo. A gente nunca, desde a história do começo ali da igreja primitiva, a gente nunca teve tantos cristãos vivos ao mesmo tempo. A gente nunca teve tantos adolescentes vivos ao mesmo tempo. Tamanha oportunidade de pregar. Esse é o maior grupo de jovens da história da humanidade. E aí? O que a gente vai fazer ao pensar em tudo isso? E aí vem aqueles nossos 2 desafios do final, tá bom? A primeira, vocês como liderança da igreja de vocês. E baseados nessas características, faz aí um perfil da realidade dos adolescentes e dos jovens e dos juniores da sua igreja. Também, responde essas perguntinhas aí pra gente. Como você enxerga e qual você enxerga ser a principal dificuldade dos adolescentes e jovens na sua igreja local? Qual dos temas bíblicos você considera mais relevante para os adolescentes e jovens da sua igreja? E quais são os pontos fortes do seu grupo de juniores, jovens e adolescentes? Pensa sobre isso, que isso te ajude a expandir o seu pensamento, seus horizontes sobre essa geração Z, sobre essa juventude. Tá bom? Um grande abraço. A gente está passando da metade já, hein? Estamos caminhando ali para o final de todo esse treinamento. Que Deus te abençoe. Não desanima não, tá bom? Vamos assistindo aí, acompanhando e se preparando para fazer a diferença nesse maior número de juventude, de jovens na história da humanidade. Grande abraço.